Seja muito bem-vinda ou bem-vindo a este canal. Fica aqui até o final se você quer saber como que a sua vida pode melhorar. Esse vídeo vai te ajudar a melhorar a sua vida. Eu tenho certeza disso. Se você fizer isso aqui, que eu vou te falar nesse vídeo, a sua vida vai melhorar. E, gente, olha, eu vou te falar. Hoje, as coisas mudaram aqui pra mim. As coisas mudaram. E nada externo mudou. O que mudou foi meu interno. E aí, eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu fiz também, tá? Porque eu acredito que tenha sido isso. Tudo que a gente vai fazendo, né, a gente vai contribuindo, ou não, né? Ou também vai atrapalhando. Então, assim, eu tenho feito a oração de Arcanjo Miguel, tem aqui nesse canal, e eu fiz o Ho'oponopono. Isso aqui é uma mala tibetana, e eu fiz o Ho'oponopono mágico da Beth Russo hoje. Às vezes eu faço o Ho'oponopono, mas hoje eu fiz todo, você tem que fazer, assim você tem, né? O ideal é que você faça 108 vezes. E eu vou te falar como é que faz no final do vídeo o Ho'oponopono mágico da Beth Russo. Você conhece a Beth Russo? Então, maravilhosa. Também assisti um vídeo dela e eu sinto que isso mudou dentro de mim. Tive uma mudança, sabe, gente? E aí, além disso, eu vou compartilhar aqui com vocês, porque eu fui pegar o livro que a gente estava fazendo o clube do livro aqui, conversando com Deus Um. E aí eu fui ver, dar continuidade, né? Porque eu quero acabar o livro, né? Eu quero que a gente finalize esse livro aqui, porque é um livro maravilhoso para a gente pegar esses ensinamentos para nossa vida. E aí, gente, eu achei a continuidade de onde eu parei era justamente sobre isso, era justamente sobre o que eu estava vivendo e que eu falei, eu preciso compartilhar no YouTube. Então, hoje mesmo eu tô aqui gravando. Então, assim, realmente fica até o final, porque se a gente pratica isso aqui, gente, diariamente, a nossa vida muda, tá? Então vamos lá, vamos começar. Bom, eu vou ler alguns trechos e vou comentar, né? Como todos os vídeos que eu trago aqui dos clubes do livro que eu já fiz até agora, eu leio, eu comento, eu trago a minha experiência de vida, dou os meus pitacos, né? Dou minhas opiniões, mas fica muito claro sempre o que é do livro, o que não é. Então, é uma leitura comentada, e aí eu vou também trazendo, né, as coisas da minha vida. Então, eu tô animada, gente, porque eu sinto que realmente quando a gente muda, dentro muda fora. Então, bora lá começar lá com o conteúdo do vídeo. Esse livro, para quem não sabe, é uma conversa entre o autor e Deus, tá? Então, Deus fala assim: você quer que a sua vida realmente melhore? Então, mude a sua ideia em relação a ela e a você. Pense, fale e haja como o Deus que você é. No livro todo, Deus, isso foi Deus que está falando, tá? Porque no livro todo, ele deixa claro que nós somos iguais a Deus. Entende? Iguais a ele. Deus deixa isso muito claro, que a gente é a mesma coisa. Então vamos partir desse ponto de vista. Aí o autor fala assim: o senhor pode me ajudar a compreender melhor como fazer isso? Ele fala assim: sim. Primeiro se concentre em seu pensamento mais elevado em relação a si mesmo. Imagine quem seria se vivesse de acordo com esse pensamento todos os dias. O que pensaria, faria e diria. E como reagiria ao que as outras pessoas fariam e diriam. Você vê alguma diferença entre essa projeção e o que pensa, faz e diz atualmente? Então, gente, vamos parar para pensar um pouquinho nisso? Olha só, qual o pensamento mais elevado em relação a você mesmo? Isso é uma coisa que a gente precisa idealizar, né? A gente precisa imaginar. Isso tem muito a ver com a questão da autoimagem, né? Vocês já estudaram sobre autoimagem? O quanto que isso interfere na nossa vida? A maneira como a gente enxerga nós mesmos, sabe? Como é que a gente se vê? Qual o nosso ponto de vista em relação a gente? Então, isso tem a ver, né? Se a gente fica com uma ideia ruim de nós,
a gente não vai muito realizar muitas coisas, entendeu? Porque o que a gente realiza na vida depende muito de como a gente se enxerga. Então, se eu acho que eu não sou capaz, se eu acho que eu não sou merecedora, o merecimento é uma coisa muito importante para a gente realizar as coisas que a gente quer. Porque se eu não mereço, eu não vou conseguir. Então, é a gente parar para pensar nisso. Se a gente é imagem e semelhança de Deus e aqui Deus vai mais longe, aqui Deus fala que a gente é Deus. Não para a gente se sentir melhor, mas todos nós somos. Não tem por que eu me sentir melhor se todo mundo é Deus, se tudo é Deus. Entende? Então não é nesse sentido de ser arrogante ou qualquer coisa que seja, mas é no sentido de eu me equiparar com quem eu realmente sou. Porque a gente pode ler essas coisas, a gente pode consumir muitos conteúdos que trazem esse poder à tona, né? Que trazem essa inspiração do eu sou, certo? Só que o quanto que na prática a gente realmente está sendo, a gente está pensando isso da gente. Porque muitas vezes a gente se conecta com essa ideia, mas aí na prática a gente vive com pensamentos limitantes, com pensamentos depreciativos sobre nós. Então, o quanto que a gente realmente acredita nisso? O quanto que a gente vive isso? Essa autoimagem ideal, que ele fala aqui, imagine quem seria se você vivesse de acordo com esse pensamento mais elevado sobre você. Essa é a importância da gente se valorizar. E eu sei que muitas vezes fica difícil praticar isso. Fica difícil. A gente se envolve com os acontecimentos da vida, com as coisas que a gente ainda não realizou, com as nossas limitações aparentes. Mas é por isso que eu estou falando, fica até o final, porque tenho certeza que isso pode mudar. E é isso, o que eu fiz hoje mudou. Vamos lá, vamos continuar. E aí o autor responde que vê muita diferença entre essa projeção e o que ele pensa e faz e diz atualmente. Ou seja, entre essa imagem que ele projeta com pensamento mais elevado em relação a si e o que ele faz, o que ele é. Aí Deus fala assim, ótimo, deveria haver mesmo, já que sabemos que atualmente você não está vivendo de acordo com o seu pensamento mais elevado em relação a si mesmo. O quanto de nós não está? Eu acho que todo mundo, então por isso que é uma coisa que a gente tem que alimentar diariamente. Aí ele fala assim, agora, tendo visto as diferenças entre onde você está e onde você deseja estar, comece a mudar conscientemente seus pensamentos, suas palavras e suas ações para corresponder à sua imagem mais grandiosa. Então a gente tem que mudar com consciência nossos pensamentos, palavras, ações, tudo nasce no pensamento. Então o primeiro ponto é o pensamento, porque o que a gente pensa, a gente fala e a gente faz. Aí ele fala assim, isso exigirá muito esforço físico e mental, um exame minuto a minuto de todos os seus pensamentos, suas palavras e seus atos. Envolverá escolhas constantes, feitas conscientemente. Todo esse processo é uma mudança completa para o nível da consciência. Então ele fala que a gente precisa observar, né, gente? Precisa observar, a gente precisa estar atento. Porque muitas vezes a gente está muito inconsciente, a gente está dominado pela mente, né? Eu venho falando muito para vocês sobre isso, sobre essa presença, essa atenção plena, para também observar os pensamentos que não estão alinhados. E, gente, isso é muito normal. Eu vejo muito em mim também. Sabe, em algum momento a gente pode fazer um ritual, a gente medita, a gente intenciona, e ao longo do dia, sabe, a gente tem o medo, tem a preocupação, a gente fala, não vou conseguir, a gente fica trazendo o passado para o presente o tempo todo, né? Isso é realmente desafiador, é um trabalho a ser feito,
E como eu falei para vocês, eu vinha sentindo que eu estava meio empacada. Eu falo, gente, o que está acontecendo? Eu faço as práticas, eu tenho conhecimento, eu não estou sentindo que eu estou evoluindo nesse sentido, das coisas que eu quero realizar e eu trazer isso como uma crença fortalecida dentro de mim, sabe? Que eu posso realmente, que eu mereço e que eu vou conseguir. Então esse desânimo estava vindo muito, gente, sabe? Estava me sentindo fraca. E hoje isso mudou e eu espero que continue assim. Eu vou continuar fazendo o que eu falei para vocês. Esperem até o fim, mas a gente tem muito para aprender com o livro também. E ele fala assim: isso é um convite a parar de viver nessa inconsciência, um desafio que a sua alma o convidou a aceitar desde o início dos tempos. Aí ele continua, Deus: então você quer que a sua vida melhore? Comece imediatamente a imaginá-la do modo que quer que seja e assimile essa ideia. Examine todos os pensamentos, palavras e atos que não condizem com ela e rejeite-os. Isso aqui é um convite para que a gente realmente sonhe, para que a gente traga isso à tona, que a gente se permita sonhar. A gente se conforma muito com uma vida que a gente acha que é só aí, é só até aí que a gente pode ir, é só até aqui, é só isso que eu posso viver. Através de uma lógica que nos limita, porque a lógica que vem da mente é baseada em um passado conhecido, é baseada no que a gente já conhece até agora. Isso aqui é muito mais para a gente viver, experimentar. Então, nesse sentido que a gente deve abandonar o passado, quando falam muito, né, os livros espiritualistas abandone o passado, é nesse sentido. Pare de ficar se baseando no passado, pare de ficar baseando o seu presente, o seu futuro no passado, porque senão a gente vai ficar vivendo eternamente o que a gente já viveu e repetindo. Por isso que a gente, muitas vezes as situações não mudam na nossa vida, a gente fica repetindo aquele ciclo, aquilo ali não muda por causa disso, porque a gente acha que vai continuar daquela maneira. E ele continua: quando você tiver um pensamento que não condiz com a sua visão mais elevada, troque-o imediatamente por outro. Quando fizer algo que não corresponde à sua melhor intenção, decida que é a última vez que o faz. E se puder, retifique o seu erro com quem quer que tenha sido envolvido. Nesse sentido da gente se perdoar e não ficar se culpando. Ah, fez uma coisa que não está alinhado, né? Com quem você quer ser, com quem você quer viver, com a sua visão mais elevada de vida. Se perdoe, peça perdão, mude, traga a autorresponsabilidade, mas não a culpa. E aí o autor, ele questiona, né, sobre, ele fala que parece um pouco falso isso tudo, sabe? Tipo, idealizar essa vida e a realidade ser outra, né? Ele fala um pouco como se fosse uma positividade tóxica, né? Tipo, eu vou estar então fingindo que eu estou vivendo algo que eu não estou, eu vou estar ignorando a realidade. E aí Deus fala assim: não estou falando sobre ignorar o problema ou fingir que não existe. Estou falando sobre dar-se conta da situação e depois dizer a sua verdade mais elevada em relação a ela. Se você está falido, está falido. Não adianta mentir sobre esse fato, tentar inventar uma história para não admiti-lo. Contudo, o seu pensamento sobre isso, estar falido é ruim, é horrível, eu sou uma pessoa má, porque as pessoas boas que trabalham muito, realmente se esforçam, nunca ficam falidas, etc. Determina como você experimenta a falência. São as suas palavras: estou falido, não tenho um centavo, estou totalmente sem dinheiro, que determinam quanto tempo você fica falido. São as suas ações decorrentes desse fato: sentir pena de si mesmo, desânimo, não tentar encontrar uma saída. E afinal de contas, de que adianta?
que criam a sua realidade a longo prazo. Então ele está falando aqui sobre como que a gente lida com o que está acontecendo na nossa vida agora, com a nossa perspectiva, com o nosso olhar. Ah, ainda não realizei tal coisa na minha vida. Ok. Por que que isso tem que ser algo horrível? Por que que você tem que colocar atrelar um valor próprio a isso? Ah, então se eu não realizei isso é porque eu não valho, é porque eu não tenho valor, é porque eu sou incapaz. Se a gente entender que a vida é esse processo, né, da gente ir conquistando as coisas, da gente ir se desenvolvendo. Por exemplo, tem coisas na minha vida, como eu falei para vocês, eu estava, né, nesse desânimo porque algumas coisas eu não estou conseguindo realizar. Isso acontece muito comigo também. Eu vou me diminuindo, eu vou falando, cara, eu nunca vou conseguir isso aqui, estou fadada. Nossa. Aí tem gente que acha que pode ser um karma, né? A gente pode ficar nessa viagem de karma, enquanto que o karma é sobre quem a gente muda o nosso karma a partir do presente. Então, se eu mudo os meus pensamentos, eu mudo o meu karma. Então, tudo é um ponto de vista, como eu vejo a situação, algo acontece, eu falo que aquilo ali é o fim, como ele deu o exemplo aqui do falido, da pessoa que fale. Então, se a gente encara como, nossa, isso aqui está tentando me ensinar algo, eu preciso aprender ainda algo sobre isso, sabe? Tem algo a aprender sobre isso aqui que está na minha vida. Quando a gente encara a vida como um processo pessoal de desenvolvimento, né? E não apenas de conquistas. Ah, não conquistei, então tá horrível, sabe? Então ele fala que algo muito importante é que se a gente fica com esses pensamentos negativos em relação a algo que está acontecendo na nossa vida, a gente acha que aquilo ali é horrível, muito negativo, é isso que cria a sua realidade a longo prazo. Por isso que tem coisas que estão na nossa vida há muito tempo e não mudam, por causa do nosso ponto de vista em relação àquilo. Talvez o que a gente tenha a aprender é realmente pensar mais positivo em relação a essa área da nossa vida. Mudar realmente esses pensamentos. Será que a gente já fez isso? Às vezes a gente quer que as coisas mudem antes fora, só que antes elas precisam mudar dentro. Então, o quanto que a gente está sendo otimista e mantendo essa visão mais elevada do que a gente quer realizar nessa área da nossa vida? Aí ele continua: a primeira verdade a saber sobre o universo é que nenhuma condição é boa ou má. Apenas é. Por isso, pare de fazer julgamentos de valor. Então é isso, né, gente? A gente faz esses julgamentos. Se eu não alcancei um sucesso tal, 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 eu não tenho valor. Se eu não alcancei minha independência financeira, eu não tenho valor. Eu não mereço. Eu não sou capaz. Mudar isso. Mudar, gente. A segunda verdade é que todas as condições são temporárias. Nada é imutável. Nada permanece estático. O modo como uma situação muda depende de você. Isso aqui é algo que a gente precisa frisar, a gente precisa integrar. A gente acha que as situações negativas na nossa vida vão durar para sempre. Não é verdade? Nossa, gente, quanto que a gente acha isso, né? É um medo. É um medo de que aquilo ali não mude. A gente precisa trocar o medo por o amor incondicional de Deus, né? Já falei muito aqui nesses vídeos que o amor incondicional de Deus é a polaridade oposta. Então, por que a gente ficaria numa situação eternamente? Quem colocaria a gente aí? Só a gente mesmo, que somos Deus, temos esse poder com os nossos pensamentos limitantes. Então, se a gente continua acreditando que sim, isso não vai mudar na nossa vida, aí não vai mudar. Aí aquilo ali vai ficar, e por isso, mais uma vez, é que as coisas continuam na nossa vida dessa maneira como estão. Algumas áreas da nossa vida, né? Então, o modo como uma situação muda depende de nós. E aí eu quero compartilhar o Ho'oponopono mágico. Engraçado, né? A mala tibetana é um objeto que está há muito tempo na minha vida, porque minha mãe, ela
é muito sintonizada com a filosofia budista, né? Então ela já estudou muito, praticou muito, viveu, morou em um local budista, em um centro. Então isso sempre teve muito presente, a mala tibetana. E eu comprei por isso, porque tenho essa ligação e canto mantras às vezes, mantras tibetanos, que eu aprendi com a minha mãe. Aprendi também praticando, também eu fiz cursos nesse lugar que ela morou. Então tenho uma afinidade com a filosofia budista. E aí, às vezes também eu canto o Ho'oponopono, eu aprendi com a Beth Russo o Ho'oponopono mágico, né? Que é assim, você fala Renata, o seu nome, vai falar o seu nome, abençoada ou abençoado. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Sou grata, eu te amo. Você vai repetir isso e você vai fazendo, contando as contas, tá? Aqui tem 108 contas. Então a Beth Russo, ela aconselha que a gente faça isso todos os dias com o nosso nome. Como eu falei para vocês, né, gente? Eu leio muito espiritualidade. Todos os dias eu leio. Eu tenho minha rotina sagrada em que eu leio. Eu agradeço. Eu estou fazendo a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel. Eu faço yoga. Eu estava me sentindo bloqueada. Bloqueada em sentir mesmo, sabe? Sentir essa satisfação, essa alegria, esse contentamento, essa gratidão. Estava me sentindo ali meio que no mecânico, até mesmo fazendo oração. E isso vinha me incomodando, sabe? Eu queria me sentir conectada como já senti outras vezes, muito grata como já senti em outras vezes. E aí me veio de fazer o Ho Oponopono depois da oração. Então, assim, não é que a oração não tá dando efeito. Talvez seja pela oração que me veio de fazer o Ho Oponopono, né? E aí eu peguei a mala e falei, eu vou fazer. E até pensei, depois eu vou assistir um vídeo da Beth Russo. Então eu fiz. E no início, gente, no início, você não sente muito as palavras ressoarem. No início, pelo menos para mim hoje, né? Não tinha muita, sabe? Você tem que continuar. Você tem que continuar repetindo. Que na metade eu já comecei a sentir isso. E é notório ver porque eu começo a rir. Eu começo a trazer um riso assim que vem de dentro para fora. Que é essa satisfação, essa conexão. É isso que eu estava buscando. E eu me conectei, eu consegui através do Ho Oponopono mágico da Beth Russo. E é isso, você só presta atenção nas palavras, você não precisa ficar pensando em nada, pedindo nada, você só continua recitando o mantra. Eu faço mentalmente, eu não fico repetindo as palavras, mas você pode também fazer. E eu aconselho muito que você assista os vídeos da Beth Russo aqui do YouTube, para você se inspirar também. E, gente, é outra coisa, né? É a gente continuar agradecendo, além de fazer isso, né? É a gente fazer o que o livro falou também, de continuar com esses pensamentos, detectar quando vem um pensamento contrário à vida que a gente quer ter, quem a gente quer ser, é realmente manter esse sonho vivo, em nós, sabe? Quando vem pensamentos que falam o contrário, de medo, de preocupação, de escassez, a gente precisa rejeitar e voltar com a ideia. A gente pode até num momento fazer o Ho Oponopono, porque eu tenho certeza que assim, se a gente fizer isso a longo prazo, vai criar essa vida que a gente quer, sabe? Não é uma vida perfeita em que não tem problemas, em que não tem desafios. Eu acredito que sempre vai ter, porque a gente vai querer conquistar algo, mas é viver esse processo de uma maneira elevada, o processo que é a vida, né? De uma maneira elevada.
e que as coisas aconteçam, né? Que as mudanças venham, sabe? Que a gente vá evoluindo, que outras coisas vão surgindo como objetivos, mas que a gente não fique empacado ali, né? Como eu sinto que eu tô. Mas no fundo eu acho que a gente está sempre evoluindo, sabe? A gente está sempre aprendendo e tudo é um processo que daqui a pouco as coisas vão mudar. Mas é isso, que a gente continue se mantendo firme no nosso propósito e que, sabe, é isso, é muito importante que o processo seja feliz, que a gente tenha gratidão, que é outro ponto que eu queria trazer. Agradecer o tempo todo, sabe, gente? O tempo todo. Agradecer, agradecer, olhar as coisas com gratidão, agradecer até quando as coisas não vão muito bem, porque a vida está nos ensinando algo com aquilo ali. É isso, o Ho'oponopono ele me ajudou a sentir mais profundamente essa gratidão de algo que eu estava sentindo um pouco, eu não estava conseguindo sentir tanto, sabe? Muito feliz de compartilhar aqui com vocês, espero que ajude vocês. Se te ajudou, compartilhe esse vídeo com alguém. Até o próximo vídeo. Obrigada por estar aqui. Namastê.